Shabbat Shalom, igreja. Tá fraco. Shabbat Shalom, igreja. Glória a Deus. Vamos fazer a leitura da porção desta semana. Vamos nos colocar de pé em reverência à palavra do Eterno. Livro do Êxodo, capítulo 6, a partir do verso 3. Aparecia Abraão, Isaac e Jacó como Elohim Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, Yud-Heh-Vav-Heh, não lhe fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que habitaram como peregrino. Ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizavam, e me lembrei da minha aliança. Portanto, diz aos filhos de Israel: eu sou o Eterno, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com o braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Amém? Amém. Pode tomar teu assento aí, glorificando o Eterno. Aleluia. O livro do Êxodo, no capítulo 6, a partir do verso 2, diz que o Eterno ele apareceu a Abraão, a Isaac e a Jacó. Porém, diz que pelo nome dele ele não foi conhecido. Ou seja, ele não se revelou através do seu nome, Yud-Heh-Vav-Heh. Nós usamos esse acróstico. E por que ele não se revelou? Alguém sabe dizer? Por que ele não foi conhecido pelo nome? Para que não falasse em vão o nome dele. Para que não fosse falado pela santidade do nome dele, não possa ser profanado o nome dele, para que não pudesse ser profanado. E quando o Eterno ele diz que pelo nome dele ele não foi conhecido, isso quer dizer então que os patriarcas não conheciam o real nome dele, sim ou não? Sim. Não. Ele era conhecido pelo nome dele, sim, porque em Gênesis, se eu não me engano, capítulo 2, a partir do verso 4, o Eterno ele já começa a revelar o nome dele. E a partir do verso do capítulo 4, nós já vimos ali os homens já se manifestando, invocando o nome do Eterno. Se você quiser, já pode até abrir aí em Gênesis capítulo 2, verso 4, rapidinho só para a gente conferir. Gênesis capítulo 2, verso 4. E alguém deixa aberto aí em Gênesis 4, 26. Gênesis 2, 4 e Gênesis 4, 26. Em Gênesis 2, 4 diz assim: esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando Yud-Heh-Vav-Heh Elohim os criou. Gênesis 4, 26 diz assim: a Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Eterno. Amém? Se começou a invocar o nome do Eterno, é sinal que o nome era conhecido, sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Era conhecido. Então, isso não quer dizer que os patriarcas não o conheciam em sua totalidade, mas eles conheciam o nome do Eterno em si, o nome todo-poderoso, o nome acima de todos os nomes. Porém, eles não o conheceram em sua totalidade, ou seja, eles não conheceram o Eterno a fundo, em sua plenitude. Então o que a Torá já começa a nos ensinar com isso? Que o Eterno ele procura pessoas em que ele possa se revelar com sua plenitude, em sua totalidade. Glória a Deus, viu? Se você quiser, você pode ser um desses, hein? Aleluia. Eles não conheciam em sua totalidade, mas sim conheciam o Eterno como Elohim. Quando nós dizemos Elohim em português, o glória. Tradução em português, igreja, de Elohim. Meu Deus. Depois vamos dizer Deus Criador. Yud-Heh-Vav-Heh.
Exatamente. Tá fraco, meu Deus. Exatamente, nós vemos aqui como foi colocado a expressão, o termo Elohim, aparece aproximadamente, são números aproximados, 2.500 vezes no Taná, chamado Antigo Testamento. E o termo Yud-He, Vav-He, ou Acharei, Erie, Acharei, 7.000 vezes. Erie, Acharei, Erie. Então, isso já nos diz, já nos mostra que o Eterno, ele era conhecido. Porém, como eu falei, em sua totalidade, ninguém o conhecia. Ninguém viveu a sua plenitude, o conheceu em sua plenitude, nem os patriarcas. Por que eu digo isso? Porque Abraão recebeu uma promessa, dessas promessas que ele recebeu, era que a sua genealogia seria como o quê? A areia do mar e como as estrelas do céu, sim ou não? Sim. Sim ou não, igreja? Sim. Ele recebeu essa promessa. E ele viu essa promessa se cumprir? Sim. Não. Não viu. Ele viu ou não, igreja? Não. Ih, ficou em dúvida agora, hein? Ele não viu. Ele confiou. Ele confiou, mas ele não viu essa promessa se cumprir na vida dele. A promessa é que a descendência dele iria ser como a areia do mar, iria ser como as estrelas do céu, de tamanha maneira que ele não poderia contar. Mas ele viu tudo isso? Ele não conseguiu ver, ele não conseguiu contemplar. Não houve tempo para que essa promessa se cumprisse na vida dele, e muito menos na vida de Isaac e nem na vida de Jacó. Jacó ali que ainda viu a sua descendência crescer um pouco mais, porém não como os dias de hoje. Não como os dias de hoje. Então, quando o Eterno ele diz que em sua totalidade ele não foi conhecido, é porque as promessas que ele fez, algumas não foram cumpridas. Então, o Eterno agora ele quer se revelar em sua totalidade a esse povo. Quando aparece aqui o termo Elohim, Deus, às vezes ali nós vamos ver o Eterno se revelando como Elohim, como um Deus de justiça. Ele se revela como um Deus justiceiro, vamos dizer assim. Quando aparece na Torá o termo Elohim, nas nossas Bíblias, Deus. E quando aparece ali o Senhor, né? Que aqui nas nossas Bíblias vai estar o Senhor, é como um Deus de amor, um Deus resgatador, um Deus que livra, um Deus que salva. E nós vamos ver ao longo das parashiotes, das porções, esse nome sendo revelado. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos analisar o verso 5 do capítulo 6. Verso 5 diz assim: ainda ouvi o gemido dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Quando o Eterno diz que ouviu o gemido dos filhos de Israel, o que ele quer dizer com isso? Aqui não existe, como diz o pastor Flávio, não existe o certo ou o errado, estamos todos aprendendo, amém? Então diz aí. Ouviu o sofrimento? Ele ouviu o sofrimento? O que mais? Por conta da escravidão. O que mais? Rafael, estudioso aí, o duro. Deus está vendo, né? Deus está vendo. Lembrou da aliança dele. Nós vamos chegar lá também. Porque se ele se lembrou, é sinal que ele se esqueceu? Sim ou não? E por que ele disse que ele se lembrou? Porque até aquele momento não havia evidência de que ele tinha feito algo. Porque ele foi lembrado, né? Às vezes a gente faz promessa e acaba esquecendo. Porque a gente é lembrado. Então, o termo que aparece ali, lembrei ou lembrar, é o termo zakar, quer dizer dar atenção
meditar e pensar. Ou seja, isso não quer dizer que o Eterno se esqueceu daquele povo. Quando ele diz ali, vou me lembrar, em nossa Bíblia, né, no português, ele está dizendo aqui o termo Zacar, quer dizer, eu vou me atentar a esse povo, eu vou me atentar à escravidão, eu vou me atentar ao sofrimento desse povo. Mas por que ele vai se atentar a isso? Por que agora ele vai dar uma atenção maior a isso? Por conta do que foi falado aqui, por conta da escravidão, por conta do gemido daquele povo, por conta do clamor que aquele povo exaltou. Então, a Torá ela já nos ensina que o Eterno, ele se move ao meu favor, ao meu respeito, quando eu clamo, quando eu grito, quando ele ouve o meu gemido. Ou seja, para que o Eterno se manifeste na minha vida, eu preciso expressar a minha dor. Eu preciso expressar aquilo que eu estou sentindo, aquilo que está me oprimindo. Porque se você continuar calado, existe um termo que diz: quem cala. Então, se está calado é porque está bom. Se está calado é porque está bom. Aquele que não aguenta mais viver uma vida de sofrimento, uma vida de escravidão, uma vida de opressão, ele vai começar a clamar, ele vai começar a orar, ele vai começar a buscar a Deus para sair daquela situação. Mas se nós continuarmos calados, se nós continuarmos deixando as coisas acontecerem da maneira que está, o Eterno não vai se mover. O Eterno ele não vai se mover ao meu respeito, ao seu respeito. É necessário que você abra a sua boca, é necessário que você clame ao Eterno, é necessário que você expresse aquilo que está te oprimindo, aquilo que está te escravizando, para que o Eterno possa agir em seu favor, para que ele possa se levantar do trono dele e ir ao seu encontro. Agora é necessário você clamar. Ele só vai dar atenção, ele só vai pensar em você se você expressar a sua dor. É necessário se levantar. Uma coisa que me chama muita atenção é que os filhos de Israel, eles eram em número muito maior do que os egípcios. Era um número muito maior. E por que eles não se rebelaram? Por que eles não se levantaram contra aquela escravidão? Por que eles não se levantaram? Falaram: não, vamos sair fora daqui. Você é louco, vou ficar aqui sofrendo, apanhando, sendo escravizado, sendo oprimido. Por que não se levantaram? Faltou atitude. Quando não tem atitude, as coisas continuam da forma que está. Quando você não tem atitude para sair da situação em que você está, você vai viver escravo dela para sempre. Você vai viver escravo dela para sempre. O Eterno ele não vai levantar um libertador para tirar o povo de uma situação em que eles estão se adequando, em que eles estão achando que está bom. É necessário levantar um libertador quando há alguém querendo sair daquela situação. Mas se você não quer sair da situação, se você não se opõe à situação, é sinal que está bom. É sinal que está tudo tranquilo. E uma coisa que eu não entendo também, vocês vão me explicar agora, é por que aquele povo, a princípio, não se rebelou, e por que aquele povo não buscou entender de quem era aquela autoridade toda para fazer eles escravos. Em outras palavras, vamos trocar em miúdos, né? Quem deu aquela autoridade a Faraó? Quem deu tamanha autoridade para ele exercer uma escravidão, uma opressão àquele povo? O próprio povo. Quem? O próprio povo quando se cala. O próprio povo quando se cala. O próprio povo quando se cala. O povo deu autoridade a ele. O povo deu autoridade. Porque se eles se calaram, se eles deixaram as coisas acontecerem daquela maneira, a opressão só vai aumentando, a escravidão só vai aumentando. Porque nós vamos ver aqui que Faraó, ele aperta cada vez mais para que eles não pudessem chegar em casa e ter um momento de descanso, para que eles não pudessem chegar em casa e dar tempo de pensar.
Um termo que eu ouvi num estudo foi o seguinte: aquele que não busca entendimento, ele fica refém de quem o tem. Ele fica refém de quem o tem. Se eu não buscar entendimento, se eu não buscar saída para o meu problema, eu vou ficar refém de quem tem o conhecimento, de quem tem a força, de quem tem a sabedoria. Sim, o povo deu essa autoridade. Mas a autoridade maior, quem dá? Abre aí Romanos 13, verso 1. Quem achar aí pode ler. Toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. Glória a Deus. Quando diz ali potestades, está dizendo autoridade. Toda alma, todo homem, ele tem que estar sujeito à autoridade de Deus. Faraó exercia aquela autoridade, mas essa autoridade maior, de ser ali um rei, de ser um juiz sobre aquele povo, foi dada por Deus. Foi o Eterno que deu essa autoridade. Ou seja, toda autoridade, vamos dizer, legislativa, foi permitida por Deus. Então, às vezes a gente não entende o porquê que determinados juízes estão oprimindo o povo de certa maneira, ou porquê que o Eterno permitiu certa situação. A gente tem que respeitar, mas eu não posso aceitar tudo. Eu respeito determinada autoridade que está no poder, mas eu não posso aceitar tudo que vem dela. Porque quando uma autoridade ela se opõe aos preceitos que o Eterno já instituiu na Torá, na palavra dele, aí ela está indo contra ao Eterno. Mas quando ela está exercendo ali um poder, eu tenho que respeitar, mas eu não posso aceitar tudo. Eu tenho que analisar o que aquela autoridade, o que aquele juiz, o que aquele poder legislativo está exercendo. Se for algo que vai contra a Torá, eu não posso aceitar. É igual a minha esposa perguntou: e se fulano de tal ganhar na presidência? E aí, como é que a gente vai fazer? Eu creio que a gente tem que, um exemplo, Deus manda Moisés e Arão falar para o faraó, mas Deus fala para eles respeitar a autoridade deles, mas também dizer o que eles precisam. Então a gente tem que respeitar a autoridade, mas também mostrar o que a gente precisa, o que a gente acha, o que a gente concorda. Exatamente, eu tenho que respeitar, mas como eu falei, eu não posso aceitar tudo. Se está indo contra a Torá, contra a lei do Eterno, aí eu tenho que me levantar. Mas o problema é que o povo estava muito na zona de conforto. O povo estava aceitando tudo que vinha de Faraó, tudo que vinha do rei. Aceitava tudo. Esse é o problema hoje do povo de Deus, aceitar tudo. Eu não posso aceitar tudo. Eu não posso comer qualquer comida que está sendo me dada. Eu tenho que me levantar. Ou eu vou ficar sempre esperando um libertador, alguém que o Eterno vai enviar. Eu vou sempre ficar esperando um Moisés. E se o Eterno chamou você para fazer e você nunca se levanta, então ninguém nunca vai ser liberto. É necessário que o povo tenha esse espírito de ousadia. Se você não tiver esse espírito de ousadia, você vai viver refém do sistema para sempre. E como foi? E pior de tudo é que você monta um estudo aí no momento aqui vai. E o Eterno deu essa autoridade, sim. Mas como que o povo chegou a ser escravo? Eles não chegaram lá no Egito escravos, sim ou não? Não chegaram lá escravos. E como chegou nessa situação? Você. Se multiplicaram muito, e aí Faraó ficou com medo, porque aquele povo de Deus estava sobressaindo sobre os egípcios. Exato. João. Esqueceram o caminho de volta. Esqueceram o caminho de volta. Ah. Já falei, aqui. É a mesma coisa que ele. Se acomodou, né? Gostou. Exatamente, o povo se adequou. Quanto mais apertava, o povo se adequava àquela situação. Esse é o problema. Mas o Midrash vai dizer o seguinte: o povo estava crescendo demais, como foi falado ali, e Faraó temeu que aquele povo
numa eventual guerra, ele se juntasse com os inimigos e fosse contra eles. Mas o problema é como eles chegaram a ser escravos. O Midrash vai dizer o seguinte: olha, Faraó começou a construir alguns monumentos e ele começou a pedir ajuda dos judeus. E eles foram ajudando e tal. Daqui a pouco aquela ajuda passou a ser um trabalho. Do trabalho passou a ser uma escravidão. Perceba que o povo foi aceitando, se adequando à situação. Um povo livre que se permitiu ser escravo, que se permitiu estar debaixo de uma opressão. Um povo que tinha um Deus, e vamos dizer que a gente sabe que é o único Deus, porém o povo não recorria àquele Deus. Eu tenho o Deus dos exércitos, o Deus que tudo pode, o Deus que tudo faz, mas eu aceito as situações, eu aceito ser oprimido, eu aceito ser escravizado, eu aceito viver para sempre dependendo de remédios, dependendo de migalhas, dependendo de um trabalho escravo. Eu preciso mudar, eu preciso sair desse sistema, eu preciso sair dessa opressão. Eu preciso saber o que eu tenho que fazer para isso. Eu preciso me levantar. Eu preciso buscar na palavra do Eterno a saída para esse problema. Eu não posso aceitar a situação da maneira que ela está. Eu não posso me adequar a essa situação. O problema das pessoas é que o médico, uma situação, um exemplo, ele vai dizer: olha, você vai daqui para frente, você vai viver dependente desse tipo de remédio. E a pessoa, ela começa a comprar aquele remédio. Ela nem tem dinheiro para sobreviver e ela compra aquele remédio todo mês. Porque o médico falou que ela tem que viver tomando aquele remédio para sempre, até morrer. Mas se eu tenho um Deus, é um Rafá, o Deus da cura, por que eu não recorro a esse Deus? Percebe que a gente se adequa ao sistema? A gente se adequa ao sistema de opressão, ao sistema de escravidão. Mas eu não, às vezes, talvez não é nem que você lembra, às vezes falta essa autoridade. Às vezes falta você entender: olha, eu tenho um Deus que cura, um Deus que liberta, por que eu não recorro a esse Deus? A gente lê aqui na Bíblia inúmeros homens e mulheres com essa autoridade, com essa ousadia, que se levantaram, que se opuseram, e debaixo de luta, debaixo de guerra, se sobressaíram, o Eterno honrou. Mas o problema é que às vezes eu não quero pagar o preço. O problema é que às vezes eu sei que a luta vai ser grande, vai ser árdua, e eu espero um outro Moisés se levantar. Eu vou esperar um Moisés se levantar para que ele possa me libertar dessa situação. Você pode ser esse Moisés. Aleluia. Você pode ser esse libertador. Essa autoridade está sobre você, porque a palavra diz aqui que toda autoridade foi dada por Deus. Aleluia. Mas se você não buscar, se você não exercer, nada vai mudar. Vamos correr, senão não vai dar tempo. E por que o Eterno enviou as pragas? Fala aí. Para libertar o povo, aí sim. Subjugar os deuses do Egito. E mais? Eu creio que para mostrar para Faraó qual era o Deus que ele estava enfrentando, e para o povo de Israel também começar a perceber qual era o Deus também que estava à frente dele. Abre aí no livro de Eclesiastes, capítulo 12, verso 13. Eclesiastes 12, 13. Amém? Quem achou aí? Este é o fim do discurso. Tudo já foi ouvido. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é todo o dever do homem. Isto é todo o dever do homem. A palavra fala que temer a Deus e observar os seus mandamentos é dever de todo homem. Não fala que é dever de um povo, não fala que é o dever de uma nação, fala que é dever de todo homem. A autoridade, ela foi dada por Deus. Nós acabamos de ver. Foi dada por Deus. Todos ali tinham essa parcela de autoridade, mas Faraó exercia com mais veemência, com mais poder, essa autoridade. Por isso subjugou o povo, oprimiu, escravizou. E agora fala que, em Eclesiastes 12, que todo homem, ele deve observar os mandamentos,
ele deve cumprir esses mandamentos e deve sempre se subjugar a Deus. E as pragas, elas vão vir justamente por isso. Justamente por isso, porque Faraó e todos os egípcios, eles não estavam debaixo dessa autoridade. Eles não estavam respeitando essa autoridade. E quando você não respeita essa autoridade, quando você não está debaixo da autoridade do Eterno, ele vai te subjugar. Por isso que o Eterno, ele vai começar a enviar pragas, e sim por todos esses motivos que foram falados aqui. Mas o Eterno vai vir com mais veemência, com mais ousadia, com mais poder, justamente por isso. Porque Faraó, glória a Deus, ele dizia que não conhecia esse Deus. Ele dizia que não conhecia. Ele falou, não conheço esse Deus. Lógico que conhecia. Aquele povo estava vivo até esses dias, por quê? Porque o Eterno levantou um homem chamado José, que através do sonho de Faraó, ele revela aquele sonho, traduz, e o Eterno preserva uma nação inteira. Então, será que esse Faraó, ele não conhecia de fato esse Deus? Alguns midrashs vão dizer que esse é um outro Faraó, é um outro rei. Outros vão dizer que é o mesmo Faraó, porém que se esqueceu daquilo que Deus fez. Tanto faz se seja um novo Faraó ou o mesmo. Com certeza eles ouviram a história. Com certeza eles ouviram que houve um Deus, que há um Deus que levantou um homem em determinada época para salvar aquela nação. Mas o medo de perder o poder, o medo de perder essa autoridade, fez ele se colocar acima da autoridade de Deus. Fez ele esquecer que o Eterno dá leis, que o Eterno deu leis, para que o povo dele, e não só o povo dele, como nós lemos aqui, todo homem esteja debaixo dessa autoridade. Então, ele tinha medo de perder. Então ele falou que eu vou subjugar esse povo. Eu vou fazer esse povo ficar aqui até eu morrer, até quando eu quiser. E ele começa a subjugar e ele esquece que essa autoridade foi dada por Deus. E se essa autoridade foi dada por Deus, ele pode subjugar Faraó, sim ou não? Ele pode, sim ou não? Sim. Ele pode. Mas e por que ele não fez isso? Por que ele não subjugou o Faraó? Por que ele não falou, Moisés, vai lá e tira aquele povo? Porque o povo estava aceitando. Entendi. Porque o povo estava aceitando. O povo estava aceitando. Porque ele precisava ouvir o gemido do povo. Sim. Quem mais? Precisava tratar o Egito através da vida de Faraó. Também. A autoridade era do Eterno. Porém, o Eterno não poderia enviar Moisés lá e falar assim, olha, eu vim aqui para libertar o povo e vai sair daqui hoje. Deus falou que é para tirar daqui hoje, que é para libertar hoje. Ele não chegou falando isso. O Eterno dá essa autoridade a Moisés, mas ele não fala para ele chegar lá e arrancar. Porque se ele faz isso, o Eterno iria contra ao preceito de autoridade que ele mesmo instituiu. Então ele vai fazer com que Moisés peça. Porque a partir do momento que você se permite estar debaixo de uma escravidão, alguém está sobre você, alguém é seu senhor. Alguém é seu senhor. E o povo se permitiu estar debaixo de uma escravidão, de uma opressão, então aquele povo passou a pertencer a Faraó. Passou a pertencer a Faraó. Então Deus, ele não poderia falar, olha, esse daqui é meu povo, dá ele de volta. Não. Alguém tomou conta daquele povo. Alguém estava subjugando aquele povo. Alguém estava exercendo uma autoridade sobre aquele povo. Então o Eterno agora envia Moisés e fala, olha, o Eterno pediu, o Eterno falou, o Eterno disse. Sempre pedindo, sempre dizendo, olha, é assim, é dessa forma, tem que liberar. Sempre com autoridade, porém respeitando também a autoridade que Faraó exercia, respeitando o preceito de autoridade.
O Eterno não passa por cima de suas próprias palavras. O Eterno, ele é justo. Em todo o tempo ele, se eu não me engano, ali aproximadamente 7 vezes, Moisés vai lá sempre pedindo, sempre falando tranquilamente. E Faraó, ele liberta o povo, sim ou não? Um governo que ele não se adequa, que ele não se subjuga ao Eterno, mais cedo ou mais tarde ele vai cair. Mais cedo ou mais tarde ele vai cair. Não adianta. Não existe reinado que se opõe às leis, às vontades do Eterno e dure para sempre. Mais cedo ou mais tarde ele vai cair. Capítulo 6, versos 6 ao 8. Portanto diz aos filhos de Israel: eu sou Yud-Heh-Vav-Heh, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, e vos livrarei da servidão, e vos resgatarei com braço forte, estendido e com grandes juízos. E eu vos tomarei por meu povo, e serei vosso Elohim, e sabereis que eu, Yud-Heh-Vav-Heh, vosso Elohim, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios, e eu vos levarei a terra acerca da qual levantei minha mão, jurando que o daria a Abraão, Isaque e Jacó, e vou-la darei por herança, eu, Yud-Heh-Vav-Heh. Perceba que o Eterno, ele instrui Moisés a se apresentar a Faraó como se fosse um Deus, porque ele vai falar: olha, você é Deus para esse povo, e Arão é como um profeta. O Eterno dá essa autoridade a Moisés, dá essa autoridade para ele se apresentar como Elohim, como Deus. Mas Moisés é o Deus, ele é eterno, o eterno. Ele não é. O problema é que algumas denominações, o povo esquece disso. Então, em cima disso, com base nisso, o povo quer levantar uma doutrina. Quer levantar a doutrina binitária, trindade. O povo acaba confundindo as coisas. Não é porque o Eterno deu uma autoridade para alguém se apresentar como Elohim, como um Deus, que essa pessoa é o próprio Deus. Nós vemos inúmeras vezes na Bíblia o Eterno se apresentar, assim como ele se apresentou a Moisés, ali na sarça ardente. Foi Deus ou foi um anjo? Foi um anjo. Ele falava como Deus, sim ou não? Falava como Deus. Mas ele não era o próprio Deus. Ele não era o Elohim. Ele dá essa autoridade, ele dá essa parcela de autoridade, assim como ele deu a Yeshua, para se apresentar como tal, para falar como tal. Mas isso não quer dizer que essa pessoa é o Eterno. Ela está sendo usada como uma ferramenta, como um canal, sim. Mas isso não quer dizer que ele é. Então é necessário tirar essa doutrina aí, maldita. E o Eterno vai falar: olha, eu vou tirar vocês dessa escravidão. Eu vou tirar vocês dessa opressão. Assim como muitas vezes a palavra aqui, ela é ministrada, e é assim que é falado. O Eterno se levanta hoje e vai tirar vocês dessa escravidão, dessa opressão. Vocês não vão mais sofrer com essa situação, não vão ser mais oprimidos dessa maneira. Porém a palavra diz que o povo não aceitou, o povo não acreditou. O verso 9 diz assim: desse modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não atenderam a Moisés, por causa das ânsias de espírito e da dura escravidão. O Eterno, ele dá uma promessa, ele revela uma promessa que é ótima. Eu vou tirar vocês dessa situação. Aleluia. Eu vou tirar vocês. Sou eu todo-poderoso. Vocês vão ser o meu povo. Porém, o povo não acredita. O povo não acredita. Porque eles veem a situação em que eles estão e eles falam: não é possível. Como é que alguém vai nos tirar dessa situação? Moisés fala com toda a autoridade, mas eles não acreditam. E a palavra nos revela aqui que é por conta daquela dura escravidão. Faraó os oprimiram de tal maneira, os oprimiu de tal maneira, que a cegueira espiritual tomou conta. A escravidão espiritual tomou conta. A saída está aqui, mas eles não conseguem enxergar. A libertação se apresentou a eles,
mas eles não acreditaram. Se eu não confiar que o Eterno ele pode fazer, que ele pode mudar, que ele pode me libertar, fica difícil até para o próprio Eterno agir. Se eu não confio, como que ele vai fazer? Se eu não acredito, como que ele vai fazer? Eu vou ficar retardando o trabalhar do Eterno, às vezes até diminuindo a ele. É isso que o povo fez. Eu vejo o povo diminuir o poder do Eterno, porque se eles não acreditaram por conta de uma certa escravidão, é sinal que eles falaram: olha, Deus não é tão poderoso assim para fazer, Ele não é tão poderoso assim para exercer, para nos tirar daqui. Ou seja, é muita gente, como é que eles vão tirar daqui? Que exército é esse que o Eterno vai enviar para nos tirar dessa situação? Esse era o pensamento do povo, quando era só acreditar, era só confiar. Olha, o Eterno se levantou, o Eterno ouviu o nosso clamor, Ele vai fazer, Ele já está trabalhando. Porque antes de acontecer no mundo físico, aconteceu no mundo espiritual. Mas para eu fazer com que isso aconteça no mundo físico, eu preciso primeiro crer, eu preciso acreditar. Olha, o Eterno está trabalhando a meu favor, o Eterno já me deu, eu preciso agora trazer isso à existência. Aleluia. E como que eu faço isso? Não entendi. Acreditando, confiando. Verdade. Eu preciso ser fiel. Se eu não continuar fiel, se eu falar: olha, estou há tantos anos, igual o povo, estou há 400 anos aqui, 430 anos, e nada aconteceu até agora, não vai fazer mais não. Eu acho que não vai fazer mais. Porque morreu uma geração, nasceu outra, acreditando, morreu. Nasceu outra, o Eterno vai nos libertar, morreu. Nasceu outra, você acha que essa geração iria acreditar? Estou ficando mais claro. A fidelidade foi diminuindo, a fé foi diminuindo, foi esfriando. O Eterno não vai fazer porque Ele não fez com meu pai, Ele não fez com meu avô. Esse é o problema. Não confiar, não acreditar. Abraão confiou, passou para Isaac. Isaac confiou, passou para Jacó. E tudo isso não vendo a promessa de uma descendência gigante. É necessário acreditar. Por mais que você morra, você tem que morrer acreditando. O Eterno ele é fiel para cumprir. Não cumpriu no meu tempo, mas vai vir uma geração que ele vai se levantar como um braço forte e estendido e vai fazer acontecer. A restauração vai acontecer, mas eu preciso crer. Passar para a nossa descendência. Glória a Deus. Se a gente não transferir essa confiança para os nossos filhos, para os nossos netos, não vai acontecer, vai se esfriar. A fé vai se esfriar. Às vezes o Eterno, Ele usa a situação para se apresentar a você como esse Deus aqui. Ele usa a situação para se apresentar. Me prova isso, prova Daniel na cova dos leões. Ele poderia ter livrado da cova, mas ele escolheu livrar dentro da cova. É diferente. Poder maior, Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel, Misarias e Azarias, é isso? Ele poderia ter livrado e falou: não vou entrar na fornalha. Ele falou: não, eu vou livrá-los lá dentro. É diferente, igreja. É diferente. Você crê que Ele vai fazer uma coisa, mas você dentro da situação, sem ver sair: olha, eles vão nos jogar lá dentro, eles vão nos jogar na cova do leão, eles vão nos jogar na fornalha, e agora? Deus não vai fazer, Deus não vai fazer, e você está se aproximando da cova, você está se aproximando da fornalha, e Deus não age, então você está lá dentro, você está vivendo a situação, e parece agora que não há saída, parece agora que Deus não vai fazer, porque você está vivendo a situação, não há saída, você não consegue enxergar, mas você não consegue enxergar que você não está se queimando, você não consegue enxergar que o leão não está te mordendo. O que está faltando para você acreditar? O que falta para você crer em Deus? Porque você está na fornalha, mas o fogo não te queimou. O fogo, ele foi árduo, fogo forte, para queimar as amarras que te seguravam, que te prendiam.
Mas esse mesmo fogo que te livrou não é um fogo que vai te destruir. Aleluia. Meu amigo, precisa crer. Precisa crer. O negócio é bênção. Mas não é para poucos. Servir a Deus é para poucos. Por isso que dizem que servir a Deus é só para louco, é para maluco. É acreditar que dentro da fornalha Ele vai me livrar. É acreditar que dentro da cova dos leões Ele vai me livrar. É acreditar que mesmo no Egito, há 400 anos, Ele ainda vai se levantar. Mas se você não abrir a boca, não vai acontecer. Se fosse você, dava com glória a Deus mais. Capítulo 7, verso 13. Para encerrar, senão a gente vai até meia-noite. Leia aí, Angélica. Capítulo 7, verso 3. Diaconisa Angélica. Aleluia. Por glória. E eu endurecerei o coração do faraó e multiplicarei na terra de Mizraim os meus sinais e as minhas maravilhas. Glória a Deus, ainda meteu um craque aí, né? Capítulo 7, verso 3 vai dizer que o Eterno ele vai endurecer o coração. O que é isso, endurecer o coração? Fala aí, gente. A teimosia vai aumentar. Sim ou não? Sim. O Eterno falou que vai endurecer, mas com um propósito, para multiplicar as maravilhas dele naquele lugar. Mas, quando nós acompanhamos a leitura ali, o Eterno ele não endurece o coração de Faraó de primeiro. Ele falou, eu vou endurecer, e quando Moisés ele vai lá falar com o Faraó, o coração dele é endurecido pelo Eterno. Não acontece isso. Até onde eu li, o Eterno ele só endurece o coração de Faraó a partir da 5ª praga. Por quê? Se ele falou que vai endurecer, por que não fazer imediatamente? Por que só a partir de 5 pragas? E as 4 primeiras pragas, o faraó ele fez propostas, fez 4 propostas para ele diferentes, níveis diferentes, para ver se ele aceitava, e ele não aceitou nenhum. Exatamente. O Eterno, a partir de 5 pragas, depois de 5 pragas, ele vai fazer acontecer. Olha aí no capítulo 9, no verso 7. Só para a gente conferir. Capítulo 9, verso 7. É a peste nos animais. Faraó mandou ver, e eis que do rebanho de Israel não morrera nenhum sequer. Porém o coração de Faraó se endureceu e não deixou ir o povo. Vou ler de novo. O coração de Faraó se endureceu. Mas não foi o Eterno que falou que vai endurecer o coração de Faraó? Sim. Então tem alguma coisa errada aqui. Sim ou não? Sim. Tem alguma coisa errada. O Eterno falou que ele vai endurecer, mas no capítulo 9, verso 7 fala que o próprio Faraó endurece o seu coração. Ele mesmo endurece o coração dele. Olha o verso 12. Porém o Senhor, capítulo 9, verso 12. Porém o Senhor, agora sim, é o Eterno que está endurecendo o coração dele, sim ou não? Sim. A economia está teimosa. Sim, teimosia, como foi falado exatamente. Antes o faraó mesmo que teimoso. Então, depois de 5 pragas, o coração de Faraó vai se endurecer, mas não o Eterno vai endurecer o coração dele, ele vai endurecer o próprio coração. Por quê? No meu ponto de vista, Faraó ele já tinha um propósito. Ele já tinha um propósito. Olha, eu não vou deixar esse povo sair daqui. Uma praga. Eu não vou deixar esse povo sair daqui. 2ª praga. Não vou deixar. 3ª, 4ª, 5ª praga. A teimosia. E Faraó ele já tinha um propósito. Ele já tinha um plano. Ele decidiu caminhar por esse caminho. Então agora, quando o Eterno diz, olha, eu vou endurecer, ele aproveita, ele usa de uma decisão de Faraó para agir dentro daquela terra. O Eterno usou, porque olha, perceba que se o Eterno ele fala assim, olha, eu vou endurecer, e ele faz acontecer, onde está o livre-arbítrio?
Ele iria quebrar. Tem um motivo. Ele iria quebrar o livre-arbítrio. Porque ele fala, eu vou endurecer, mas antes ele deixa Faraó fazer a vontade dele, segundo a vontade dele, segundo o propósito dele. E Faraó não queria deixar ir o povo. E o Eterno então vai falar, olha, eu vou usar desse desejo, dessa vontade dele. Agora, por quê? Faraó já tinha decidido isso. Então o Eterno agora endurece o coração dele com o propósito de multiplicar as maravilhas ali no deserto. Tem um propósito. Endureceu o coração dele para falar, olha, eu vou multiplicar as minhas maravilhas na vida desse povo. Porque se o Eterno não tivesse feito isso, com certeza aquele povo teria saído muito antes. Teria saído muito antes. Mas, e por que Faraó só libertou o povo a partir da 10ª praga? Já para finalizar. Qual foi a 10ª praga? Agora pergunta. Não ouvi. A morte do gado? A morte dos primogênitos. Dos primogênitos. Mas por que só depois dessa praga? E aí, quem é isso? Não aguentou a pancada, cortou na carne. Alguém mais? Durinho. Amoleceu o coração dele através da morte do povo. Também. Tudo isso está certo. Mas Porque o nome do Eterno tem que ser mais exaltado nos 4 cantos da terra. também. Primogênita para acabar com a descendência. Também. O Midrash vai dizer o seguinte: havia muita traição entre os egípcios. Muita traição. Eles não respeitavam a aliança que eles faziam com seus cônjuges. Então havia muita traição entre eles mesmos. Então, quando Moisés ele vai ali avisar a respeito da primeira praga, ele vai dizer o seguinte: olha, vai acontecer isso tal dia. O Midrash está dizendo, igreja, vai acontecer isso tal dia, tal hora, mas vai terminar em determinado dia. As pragas, elas vinham com início e fim. Isso está na Torá? Não. É o Midrash que diz. As pragas vinham com início e fim. Então, eles sabiam o dia que ia começar e o dia que ia terminar. Se a gente enfrentasse provas assim, seria melhor ou pior? Seria melhor. Quem acha que seria pior? Você arranca um dente, mano, é aquela dor. Mas o médico falou, olha, o dentista fala, daqui a 2 dias, se você tomar esse remédio aqui, para. Você sabe que daqui a 2 dias vai parar. E às vezes nem ia parar, mas a sua fé foi tão grande. E a dor de dente também, né? É mais fácil, do meu ponto de vista é mais fácil. O dia de início e o dia de término. Então, o povo estava tranquilo, os egípcios estavam tranquilos, olha, tem início e fim. Mas, por conta de toda essa traição no meio daquele povo, quando o Moisés fala assim, olha, virá uma praga que matará todos os primogênitos. Mas ele não avisou início e término. E quando começou a morrer, não morria tipo assim, tem 3 filhos naquela casa. Esse aqui é o primogênito, mas esse não era o primogênito desse pai. Então começou a morrer desordenadamente. Então o medo daqueles egípcios foi tão grande que Faraó falou, não, o negócio saiu do controle de Moisés, saiu do controle das mãos dele, desordenou, começou a morrer criança demais, começou a morrer primogênito demais. Então Faraó decide libertar aquele povo, decide liberar aquele povo. Por conta disso falou, não, Moisés perdeu o controle. Isso é o que diz o Midrash. Mas faz sentido? Para mim sim. Por conta disso, talvez viesse outras pragas, mas por conta de ter cortado na carne, por conta de sentir a dor, e por conta também da vontade de acabar com aquilo logo, eu vou acabar com essa descendência.
Faraó então decide. E eu já estou entrando até na paraxá. Ou vamos encerrar por aqui, senão não vai dar certo, né? Vai estudar até meia-noite. Então, de tudo isso que nós estudamos, o que mais te chamou a atenção? Eu preciso acreditar que o Eterno ele vai fazer, sim ou não? Preciso acreditar. Não importa o tempo que leve, eu preciso crer que vai acontecer. Da mesma maneira que ele entregou naquele dia, a minha fé se elevou de tal maneira, passados 5, 10 anos, quanto tempo for, a minha fé precisa estar no mesmo nível. É difícil, mas eu preciso continuar crendo que ele é fiel para cumprir as suas promessas. E se não for pela sua fé, meu irmão, vai ser pela minha, mas vai acontecer. Amém? Se coloque de pé.